Vamos nos colocar em pé? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã. Agradecemos pela tua bondade, agradecemos, Senhor, pela vida, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que estamos aqui, Senhor, porque nós te amamos, Senhor. Amamos, Senhor, adorar o Senhor, Pai, junto com os nossos irmãos, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração, Senhor. Recebe, ó Deus. O Senhor é o nosso convidado de honra nesta manhã, Senhor. Amém. Ser presente, Senhor, no nosso meio. Que teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade para agir, para falar aos nossos corações, Senhor. Pai, nós queremos aprender mais de Ti, Senhor. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós seu reino.
Sim, Senhor. Te bendizemos, te adoramos, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, proclamamos, Senhor, que o Senhor vem para reinar, para governar, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Como é bom te louvar, Senhor. Como é bom te louvar, Senhor. O Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor
é poderoso, todo o poder está nas tuas mãos, Senhor. E mesmo assim, Senhor, com tanto poder e com tanta glória, Senhor, o Senhor tem olhado para nós, Senhor, tão falhos, tão pequenos, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Amém. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu
a tua poderosa mão, Senhor. Amém. Amém. Vai embora, noiva. Amém, Sim, Senhor. Senhor. Amém. Aleluia. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo,
Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Amém. 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 Os irmãos podem se sentar. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. A gente vai passar os avisos, enquanto isso vocês podem estar trazendo os dízimos, ofertas, né? Então, essa semana de diferente, né, de especial, a gente vai ter a semana, a escola bíblica ali no bairro ali da Camargo Andrade, da Alexandre e do Arcelino. A gente está muito feliz porque esse ano a gente vai conseguir fazer dentro da escola, é algo que vai ser mais... tipo, dá para acomodar melhor, né, as crianças, vai ser um lugar fechado, onde vai ter poucos ruídos, né, porque ali na praça era um lugar de trânsito, né, de outras pessoas. Então, nesse ano a gente vai conseguir fazer ali na escola, então a gente está muito animado para esse tempo. Como o Isaac comentou semana passada, é importante que a igreja se envolva, né, de alguma forma, mesmo que você não consiga estar indo, você pode estar orando, você pode estar abençoando com lanche, você pode estar se envolvendo. Então, é algo que a igreja está fazendo, então todos nós, não só as professoras, mas nós temos entendido, né, a importância de investir nas crianças, né? Então, nossa igreja é bem séria com isso, tanto com os nossos pequenos, né, mas também ali no bairro a gente tem essa oportunidade de alcançar as crianças e as famílias delas, né? Então, vai ser quarta, quinta e sexta, no período da tarde. Aí, semana que vem, programação normal, né? O culto teen no sábado e a reunião no domingo. E a gente vai ter o chá de bebê da Sara. Vai ser 1 de agosto, então a gente também está muito feliz, né? Escolheram um nome, já mais uma menininha chegando, né? Caco e Paulinho. Então, a gente vai estar fazendo... Vai ser aqui na igreja mesmo, né? Isso. Então, dia 1º de agosto, às 13h30, chá de bebê da Sara. Então, é um convite para a igreja. Vocês estejam convidados e agendem na sua programação aí, tá bom? Amém? Agora é o tempo da palavra. Vamos estender suas mãos para a gente abençoar a vida do Isaac, aquilo que o Senhor trouxe ao seu coração e aquilo que será ministrado à sua igreja. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um aqui, Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito através da vida das nossas vidas, Senhor. Abençoamos nesse momento a vida do Isaac. Guarda, Senhor, aquilo que o Senhor trouxe ao seu coração. Que possamos estar atentos, Senhor, àquilo que o Senhor quer nos falar nessa manhã, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a estar com os ouvidos disponíveis, nosso coração disposto, Pai, a ouvir do Senhor, Pai. Guarda essa manhã, guarda esse tempo, Senhor.
e abençoamos eles, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito na sua vida e através da vida deles, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. As crianças podem descer aí, as professoras. Seja um tempo de bênção com as nossas crianças. Amém? Amém. Eu queria começar essa manhã orando, né, pelo Jean Luiz, né, ele está gripado, né, Miriam? Está com uma sinusite forte, né? E aí, desde semana passada, ele me escreve, né, olha, hoje eu não vou conseguir estar ali com vocês, manda um abraço para os irmãos, tá? Então, os irmãos se sintam abraçados aí e vamos orar por ele, amém? Senhor Jesus, nós colocamos a vida do Jean diante do Senhor agora, Senhor. O Senhor sabe tudo o que se passa ali no seu corpo, Deus. E nós mandamos embora toda a doença, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Que ele seja curado, restaurado e tenha a sua saúde restabelecida, Senhor. Em nome de Jesus. Cuida do seu físico, da sua alma, do seu coração, da sua mente, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Isso já começa aqui com um ensino para a gente, né? Porque quando a gente lê o Novo Testamento, principalmente as cartas de Paulo, você vê Paulo o tempo inteiro falando dos irmãos, né? Saudação aos irmãos, mande lembrança aos irmãos, estou pensando nos irmãos, né? Então, quando a gente vê esse tipo de atitude, às vezes ela se manifesta de uma maneira simples, né? Então, que nem o Dian mandou lá, mande um abraço aos irmãos. Então, isso aí aquece o nosso coração, né? Com esse senso de comunidade, de pertencimento, de estar junto e de lembrar uns dos outros. Amém? Eu queria também saudar o Leonardo, né? Sinta-se bem-vindo aqui, tá? O Léo é amigo do Davi Misfeld, tá? Então, ele está nos visitando hoje aqui. E é muito bom ter você com a gente, viu, Léo? Tá? Tinha mais algum recado para dar aí, mas eu não estou lembrando dele agora. Se eu lembrar, eu falo com os irmãos, amém? Paulinho saiu lá fora? Aí, ele aí. Paulinho, você lembra daquela música do Massal? Cria em mim, ó Deus, um puro coração. Vai dando uma pesquisada nela aí para a gente cantar no fim depois. Acho que é em sol, tá? Amém. Paulinho sempre nos ajudando. Aí, os irmãos podem abrir a Bíblia, por favor, no Salmo 51. Obrigado, Ana Luísa. Nos últimos 2, 3 meses aí, a gente tem conversado com os irmãos acerca da igreja, não é? Então, cada irmão que vem ministrar a palavra tem compartilhado algo de Deus, algo da palavra acerca da igreja, né? E a gente não sentiu ainda a autorização de Deus para sair desse assunto, né? A gente poderia já ter mudado a ênfase, ter ido para outra coisa, mas nós cremos que Deus tem algo para nós nesse sentido, quando a gente conversa e estuda um pouco mais sobre a igreja, né? Então, os irmãos entendam que a gente vai continuar nesse tema aí por um tempo ainda, até que Deus sopre outro assunto, fale outra coisa que seja necessária, mas no momento nós entendemos que esse é o assunto que nós temos que estudar e aprofundar um pouco mais. Amém? E é uma alegria falar da igreja, né? A igreja é o corpo de Cristo, é o lugar onde Ele nos colocou, é o lugar onde Deus derrama a sua bênção. E quando nós não temos muito claro uma definição do que é a igreja, ou de como eu faço parte da igreja, isso pode me atrapalhar
no meu relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com Deus. Por isso que esse assunto é de extrema importância. Não podemos ser filhos de Deus sem estarmos juntos na igreja. Amém? A igreja é o lugar onde Deus criou para que nós... Conjugação do verbo falhou aqui. A igreja é o lugar que Deus criou para que nós... O lugar onde nós estejamos. É onde Deus quer que cada um de nós estejamos. Amém? E falando sobre igreja, o Wagner, quando ministra a palavra aqui, ele sempre fala do Espírito Santo, né? E essa semana, nas últimas 2 semanas, mais ou menos, eu estava... Deus fala muito comigo, já falei para os irmãos, né? Deus ministra muito ao meu coração com louvores, com música, né? E às vezes me vem à mente uma música, e essa música que eu falei para o Paulinho pescar para a gente ali, ela é lá do começo dos anos 2000, 2001, alguma coisa assim, né? Já fazem mais de 25 anos. E ela trata do Salmo 51, onde fala: cria em mim um puro coração. Tá? E nessa manhã eu queria tratar com os irmãos essa questão do Espírito Santo como parte fundamental da nossa vida na igreja. Amém? Não é possível viver a vida na igreja, irmãos, sem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não é uma força mágica. O Espírito Santo não é um poder que a gente destrava e usa. Não é assim que funciona. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. É o próprio Deus. E ele se manifesta de forma espiritual. Por isso que ele é o Espírito Santo, porque ele é um espírito. Amém? O espírito nós não enxergamos, certo? A gente não vê um espírito, tá? O espírito é como se fosse o oxigênio, né? Guardado as devidas proporções aí, eu só estou falando da questão visual, né? Porque o oxigênio nós não enxergamos, mas ele existe, e ele está aqui. E se não tiver oxigênio, eu e você não vivemos. O Espírito Santo, nós também não enxergamos. Eu não consigo ver o Espírito Santo. E não é só o Espírito Santo, quem dera fosse só o Espírito Santo. Mas não é só o Espírito Santo que nós não enxergamos. Nós não enxergamos as manifestações espirituais que ocorrem ao nosso redor. O inimigo e os seus auxiliares, né, vamos chamar assim, né, para não usar outras palavras, o inimigo e os seus auxiliares também se manifestam espiritualmente. E nós não enxergamos. Então a gente tem que entender que o Espírito Santo de Deus é a manifestação de Deus em espírito. Jesus, quando estava aqui entre nós, na terra, ele ficou durante 33 anos. Seu ministério foi dos 30 aos 33, e nesses 3 anos diz que ele percorreu todo Israel pregando o evangelho do reino. Ali foi uma situação espetacular na terra, onde Deus se manifestou de maneira física, então você podia ver Deus por 3 anos. Por 3 anos, aquelas pessoas tiveram uma oportunidade ímpar, uma oportunidade espetacular que eu gostaria de ter, eu não sei você, mas falar, Deus está naquele lugar ali. E Deus estava. A palavra diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus era Deus, Jesus é Deus. E ele se manifestou em forma física durante 3 anos. Quando ele é crucificado, ressuscita e volta aos céus, nós não temos mais essa manifestação física de Deus. Mas ele nos enviou seu Espírito Santo, que é Deus.
e se manifesta na terra de forma espiritual. Quando a Bíblia fala, onde estiverem 2 ou 3, ali eu estarei. Então, quando nós nos reunimos, por exemplo, aqui em igreja, hoje nós estamos em mais de 3, graças a Deus, tem um grupo, uma congregação, uma igreja reunida. O Espírito Santo de Deus está no nosso meio. Amém? Nós não podemos enxergá-lo, nós não estamos enxergando ele, mas ele está no nosso meio. E a gente tem que ter uma fé forte, uma fé enraizada nessa verdade. Porque nós cremos em coisas que nós não vemos. Você, por exemplo, se você pegar o seu celular aqui, você vai conectar na internet, não é? Você está conectado na internet de 2 formas. Ou pelo Wi-Fi, que você não enxerga, você não está enxergando. Ou pela rede móvel do seu celular, da sua operadora. Certo? Você também não está enxergando. Mas você acredita nisso. Porque você pega o seu celular, você acessa uma página da internet, você manda uma mensagem para alguém, essa mensagem simplesmente vai, você não está enxergando. Mas isso é realidade. Você também está respirando. E isso é uma realidade. Nós temos que ter fé nessa manifestação de Deus, que não é um poder, é uma pessoa. O Espírito Santo está no meio da igreja. Amém? E sem o Espírito Santo, irmãos, é impossível viver o Evangelho. É impossível que sejamos igreja. Quando ele fala que vai estar, quando 2 ou 3 estiverem reunidos, ele vai estar ali no meio, não é só porque ele quer participar. Não é só porque vai fazer bem para a gente. Não é só isso. Quando a Bíblia fala que quando 2 ou 3 estiverem reunidos ali no meio, é porque sem ele, irmãos, não tem igreja. Sem o Espírito Santo, não tem manifestação do Evangelho. Sem o Espírito Santo, nós não chegamos a Deus. Você entende isso? Só eu e você e eu, não dá nada. É aquela coisa, né? Um cego guiando o outro, né? Eu e você não temos as ferramentas necessárias, nós não temos aquilo que é fundamental para que cheguemos a Deus. O que nos leva até Deus é o sacrifício de Jesus por mim e por você. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, no 3º dia ressuscitou e está hoje à destra do trono de Deus. Isso é o que nos conecta a Deus. Amém? Mas isso precisa ser manifestado quando estamos juntos. E essa verdade, essa fundamentação que existe antes da fundação do mundo, é o Espírito Santo. A Bíblia fala que no início, como que fala lá no começo? O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, é a primeira manifestação de Deus que nós conhecemos. Diz que quando Deus termina de confeccionar o homem, né, você já leu essa história? Diz que Deus faz o homem do barro, não é? E sopra nele o seu Espírito. Né? No começo eu falei, olha, guardadas as devidas proporções, o Espírito Santo é parecido com oxigênio, né? E é mesmo, porque diz que ele sopra a vida. E essa vida faz eu ser diferente de um cachorro. Não é? Você pode achar que Deus soprou a vida e Adão simplesmente começou a se movimentar e tudo. Não, não é isso. É o espírito do homem, foi criado, derivado do Espírito de Deus. E isso faz você ser diferente de um passarinho.
você tem um espírito. Você é uma pessoa, você sabe quem você é. Você sabe o que você fez ontem, de onde você veio, por que você está sentado aqui. Isso alguns chamam de alma, né? Tem uma grande questão teológica aí, que eu nunca estudei direito, para ser bem sincero, porque as pessoas falam que o homem é corpo, alma e espírito. Mas tem uma outra vertente que fala que espírito e alma são as mesmas coisas. Uma vez eu fui estudar na medicina, o que a medicina diz que é a alma e o espírito. Irmãos, diz que essa é uma das poucas coisas que a ciência não sabe explicar. O que é a consciência? O que nos diferencia realmente de um ser completo para um ser qualquer aí, macaco, uma ave, um peixe, né? Diz que a ciência não sabe explicar o que é isso. Para aquele que crê, né, no caso nós estamos aqui no ambiente onde nós cremos, nós entendemos que o ser humano, esse lado espiritual, a alma, ela vem de Deus, amém? E Deus soprou em nós o seu Espírito, e por causa do Espírito Santo, irmãos, e aí toda a terra é beneficiada por isso, tá? Aquele que crê, aquele que não crê, todo mundo é beneficiado por essa ideia de Deus de ter humanos. Então Deus sopra o Espírito Santo dele e nós ganhamos vida. E para viver a vida na igreja, tá? A igreja, que é o corpo de Cristo, é a coisa mais preciosa que Deus tem na face da terra, é a sua igreja. Nós não conseguimos viver lá sem o Espírito Santo, amém? Então, quando estamos reunidos e a Bíblia diz que Ele está no meio de nós, não é só para termos benefícios e para agradá-lo, né? Mas é porque é necessário. Não dá para a gente viver a vida na igreja sem o Espírito Santo, amém? Então, vamos ler aqui Salmo 51. Para mim é um dos salmos mais bonitos. A gente vê a dependência de Davi do Senhor. Davi reconhecendo o seu pecado, reconhecendo o quanto ele não era bom e o quanto ele precisava do Espírito de Deus e da vida de Jesus desde aquela época. Olha lá, a partir do versículo 10. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Amém? Inabalável. Ó que palavra forte, irmãos. Anota ela aí no seu coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Um espírito que não é abalado, um espírito pleno, que anda de pé, confiante nas promessas do Senhor, confiante naquilo que Deus fez na sua vida. No caso, Davi sabia o que Deus tinha feito em sua vida, qual era o seu chamado, para que ele existia, e isso gerava em Davi um espírito inabalável. Aqui ele está pedindo, volta em mim esse espírito inabalável, porque ele tinha passado por uma situação de pecado, e ele estava aos pés do Senhor, reconhecendo o seu erro, e colocando a sua dependência em Deus. Esse versículo é lindo. Cria em mim um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito obediente. Então ensinarei teus caminhos aos transgressores, e pecadores se converterão a ti. Amém? É esse bloquinho aí que eu queria trabalhar com a gente nessa manhã.
Você percebe no versículo 11: não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Você já ouviu alguém falando que nós estamos na era do Espírito Santo? Esse também é um conceito teológico. E nós estamos na era do Espírito Santo. Eu não sou muito chegado nessa linha, vou falar a verdade para você, porque eu creio que o Espírito Santo se manifesta desde a criação do mundo. E Davi está falando aqui: pelo amor do Senhor, não tira de mim o seu Santo Espírito. Davi já tinha uma comunhão com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Deus não era visível ali para Davi. Você concorda que Davi estava na mesma situação que nós? Não tinha Deus se manifestando de forma física ali. Então, a forma com que Davi se relacionava com Deus era o Espírito Santo. E ele sentia essa necessidade de viver com o Espírito Santo. E o Espírito Santo na vida de Davi fazia algumas coisas aqui, segundo ele mesmo estava falando, tá? Isso não é teoria, isso aqui é Davi mesmo falando. O Espírito Santo produzia em Davi algumas coisas. Um espírito inabalável. Versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito obediente. Amém? Se a gente pegar na Bíblia, irmãos, tem muitas coisas que o Espírito Santo produz em nós. Tem muitas coisas. E muitas delas são necessárias para nós vivermos individualmente uma vida com Deus e para que a igreja viva uma vida plena com Deus. Amém? Nós precisamos, para andar na presença do Senhor, para viver com Deus e para que a igreja dele funcione, nós precisamos de um espírito obediente. Amém? Está escrito aqui: restitui-me a alegria da tua salvação. A igreja do Senhor precisa ser movimentada na alegria de Deus. A alegria de ser salvo. A alegria de saber que eu era um transgressor, um pecador, mas que hoje eu posso me achegar a Deus, porque Ele morreu no meu lugar. E hoje eu sou salvo. Essa alegria é algo constante na igreja. Amém? E se eu não estou com ela, eu tenho que fazer a mesma oração que Davi está fazendo aqui. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito obediente. O Espírito Santo em Davi tinha essas bênçãos, né? Não vou falar função, não vou falar ferramenta, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Então, essa comunhão de Davi com o Espírito Santo produzia nele a necessidade da alegria. Um espírito obediente. Quando nós desobedecemos a Deus, é porque alguma coisa está fora de lugar. Amém? Lá é Paulo, né, que vai falar: o que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal, esse eu faço. Então, quando acontece isso, é porque alguma coisa não está sincronizado corretamente, né? E eu tenho que me arrepender, buscar essa comunhão com o Espírito Santo, para que eu faça essa mesma oração que Davi fez. Gere em mim um espírito obediente. Amém?
A vida na igreja, irmãos, para nós vivermos a igreja que Deus quer, tá? Eu falo isso com muito temor, né? Porque a gente, um dos nossos ideais aqui como congregação é ser obediente a Deus nessa questão de ser igreja. Nós não queremos ser um ajuntamento de pessoas que não têm propósito. Nós não queremos ser um ajuntamento de pessoas que se unem apenas por amizade. Não, nós queremos ser a igreja que Deus quer que sejamos. Senão não faz sentido. Amém? E infelizmente tem muitas igrejas espalhadas aí pelo mundo que coloca-se o nome de igreja, mas fazem coisas que você olha para aquilo ali e fala, cara, isso não está correspondendo com o evangelho. E a gente tem que ser humilde, né? A Bíblia fala, primeiro tira a trave do seu olho, né? Então a gente tem que olhar para nós. O que nós podemos melhorar para sermos a igreja que Deus quer que sejamos. E isso só vai acontecer, irmãos, se o Espírito de Deus estiver conosco, e Ele está conosco. Nós precisamos ouvi-lo. Nós precisamos orar como Davi orou. Um espírito nos dê, Senhor, um espírito obediente. Nós precisamos de um espírito obediente, que não faça as coisas que queremos fazer, mas que faça as coisas que Deus quer que façamos. Amém? Então isso tem que ser um clamor. O problema é que às vezes nós nos acostumamos com o que nós estamos vivendo, nós nos acostumamos com como nós vivemos o evangelho dentro da nossa casa, nós nos acostumamos em sermos mornos. A Bíblia fala que Deus não gosta. É mornice? Como é que é? Mornidão. Cara, o português é uma das línguas mais difíceis, Celso. Não é qualquer um que habla, né? Deus não gosta. E nós precisamos, então, ter esse clamor que Davi tinha. Deus, Espírito, produz em nós um espírito obediente. Sem esse espírito obediente, não dá para viver a igreja. Não acontece a igreja sem um espírito obediente. E nós estamos atrás disso, amém? Vamos lá. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito obediente. Então ensinarei teus caminhos aos transgressores, e pecadores se converterão a ti. Que avivamento! Amém? Olha só, eu vou ensinar os caminhos aos transgressores, e pecadores se converterão a ti. Tem manifestação mais poderosa de Deus do que um pecador se convertendo? Não tem, gente. Uma pessoa, eu falo assim, eu sou um cristão de segunda geração, certo? Então, o que isso quer dizer? Deus não tem neto, tá? Todo mundo precisa ter uma experiência com Deus. Eu não sou cristão por causa do meu pai e da minha mãe. Eu sou cristão porque eu creio no Evangelho. Eu creio em Jesus. Mas a minha história, às vezes, é diferente, né? Eu nasci, então, num lar chamado cristão. Desde cedo, ouvindo a palavra do Senhor. Desde sempre, né? Aprendendo sobre os caminhos do Senhor. A gente morava aqui perto, né? 3 quadras daqui, então eu era pequenininho, a gente vinha a pé para o salão. E nos últimos 37 anos a minha vida tem sido assim, participando da igreja, em encontros, né? Ouvindo do evangelho toda semana, participando, aprendendo e tudo mais. Então, a obra que Jesus fez na minha vida, ela é muito poderosa. Porque eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas moralmente falando, eu não vim de uma situação muito diferente
para uma mudança de vida radical. Os irmãos entendem isso? Porque eu já fui crescendo, aprendendo. E hoje, quando me perguntam e falam, quando que você creu em Deus? Ah, irmãos, eu tinha medo de falar isso antigamente, hoje eu não tenho mais. Eu acho que comecei a amar Jesus, amar a Deus e amar o Evangelho com uns 3, 4 anos de idade. Aquilo era forte dentro de mim. Eu lembro que eu entrei na escola nessa época com 4, 5 anos e os outros lá não eram, né? Mas eu tinha em mim, dentro de mim, uma convicção muito forte de que Deus tinha me criado. Ele era o meu Deus. Só o Espírito Santo pode gerar isso. Amém? Então, o meu caso foi esse. Mas, por exemplo, tem muitos irmãos aqui, que eu conheço a história dos irmãos, que vieram de uma outra vida. E que quando encontraram o Evangelho, deixaram sua vida anterior e foram viver com Jesus. Não tem nada mais poderoso do que isso. Um dia a gente poderia fazer, Miriam, um dia de testemunhos, né? O que Deus fez na sua vida. Esse seria o tema desse dia, né? E a gente deixaria aqui a oportunidade para cada irmão contar a obra que Deus fez na sua vida. Porque esse tipo de testemunho enche o nosso coração de fé. Amém? A mudança de vida, eu deixar para trás quem eu era para começar a ser quem Deus quer que eu seja, isso é uma coisa muito poderosa, não tem nada mais poderoso do que isso, né? E aqui fala que o Espírito Santo de Deus, Davi fala, não tira de mim o seu espírito, restitui-me a alegria da tua salvação, me dê um espírito obediente, e por causa desse espírito obediente, eu vou falar do Senhor, e os transgressores vão se arrepender. Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos. Amém? Ensinarei teus caminhos aos transgressores, e pecadores se converterão a ti. Às vezes a gente fala, a igreja precisa evangelizar. Nós precisamos pregar o evangelho. E é verdade. Mas sem um relacionamento com o Espírito Santo, irmãos, não vai dar jogo. Vocês viram a seleção brasileira jogando a Copa, né? Impressionante, né? Não ia, né, Celso? Um toca a bola do lado, perde. Tem um lance do Vinícius Júnior no último jogo, que ele taca a bola assim, aí ele bate sozinho num jogador da Noruega, cai no chão. Sabe, uma atrapalhada. Se não estivermos sob a coordenação do Espírito Santo, não vai dar gol nesse jogo. Pregar o Evangelho é algo que a igreja precisa fazer. Pregar o Evangelho é algo que é fundamental na igreja. Mas sem uma experiência ativa do Espírito Santo no nosso meio, que gere alegria. A igreja precisa ser alegre. Davi está falando, eu preciso de alegria. Restitui-me a alegria. Sem alegria, sem o Espírito Santo, não retires de mim o teu Santo Espírito. Quantas vezes você já orou isso? Essa é uma oração fundamental para nós. Senhor, não tira de mim o teu Espírito. Me dê um coração obediente, gera em mim um espírito obediente. E dessa forma, irei pregar o Evangelho, e os pecadores se converterão a ti. Amém? Eu gosto de fazer uma equação, né? Os irmãos sabem, né? Eu gosto de pegar um versículo e transformar ele numa conta matemática, né? Então, a alegria da salvação, um espírito obediente, o Espírito Santo em nós, tudo isso você coloca lá o mais. É igual a pregação do Evangelho, que é igual pecadores se convertendo. Nós precisamos do Espírito Santo. Amém, irmãos? Crie em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim um espírito inabalável. Você pode abrir em
Ezequiel, capítulo 37. Esse é um texto muito conhecido, é um texto muito, na minha opinião, poderoso, tá? Os irmãos conhecem, né? O Vale dos Ossos Secos. Quem aqui já leu esse texto? Quem aqui já ouviu falar? Quem aqui já meditou nessa parte da palavra? A mão do Senhor veio sobre mim, Ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos, e me fez andar de um lado para o outro, e vi que o número deles no vale era grande, e estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida, e vivereis. Sobre vós porei nervos, farei aparecer carne, e estenderei pele. Porei o Espírito em vós, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. 7. Profetizei como me foi ordenado. Enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de estalo, e os ossos se uniram, osso com osso. Olhei e vi que os nervos os cobriram. A carne apareceu e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia espírito neles. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, ó filho do homem, profetiza e dize ao Espírito: assim diz o Senhor, ó Espírito, vem dos 4 ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. Então o Espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé, um exército muito grande. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos secaram-se, e a nossa esperança morreu. Fomos totalmente exterminados. Portanto, profetize e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas, vos farei sair das vossas sepulturas, e vos trarei a terra de Israel, ó povo meu. E quando eu vos abrir as sepulturas e vos fizer sair, sabereis que eu sou o Senhor, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse e cumpri isso, diz o Senhor. Amém? Cara, esse texto é incrível. O que está acontecendo aqui? Deus deu ao profeta uma visão. Nessa visão, ossos espalhados por todos os lados. Esse texto aqui está falando sobre Israel, irmãos. Igual a gente leu aqui, né, no versículo 11. Esses ossos são toda a casa de Israel. Esse capítulo 37 está falando de Israel. E tem várias interpretações aí de diversos teólogos sobre do que esse texto está falando. A minha visão, tá, sobre eles é vinculado ao Holocausto. Os irmãos sabem, nos anos 40, no final dos anos 30, começo dos anos 40, a Alemanha nazista pegou e matou 6 milhões de judeus. Os irmãos conhecem essa história, certo? Os judeus fazem parte de Israel, certo? Os judeus hoje são os representantes de Israel. E o que aconteceu depois do Holocausto? Então a Alemanha dizimou 6 milhões de judeus, não foi 100, não foi 500, não foi 1.000, não foi 50 mil, foram 6 milhões, como se você pegasse 6 vezes a cidade de Campinas,
pega todos os habitantes de Campinas 6 vezes e mata todos eles. Foi isso que a Alemanha fez. E essa semana eu assisti um filme, está na Netflix, se você quiser assistir eu recomendo, chama Nuremberg. Tá? Esse filme fala do julgamento que as nações vencedoras da guerra fizeram contra o alto escalão nazista que ainda estava vivo. Então, quando terminou a guerra, muitos alemães se mataram. Os líderes, Hitler e alguns outros lá. Os que foram capturados foram julgados e condenados pelas nações que venceram a guerra. Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Então tem um julgamento, e nesse julgamento, pela primeira vez, isso aconteceu entre 46 e 47, a humanidade ficou sabendo do que a Alemanha tinha feito com os judeus. O mundo não sabia. Só depois que acabou a guerra, que tudo foi documentado, é que o mundo ficou sabendo do que aconteceu lá. E nesse filme, né, eu quero que os irmãos assistam, vale muito a pena, viu, Arcelino? Esse filme aí, porque você fica chocado assim, com essa realidade. Algumas cenas do filme mostram cenas verdadeiras dos campos de concentração. E uma cena em específico me chocou, que mostra alguns judeus andando quando libertaram o campo de concentração. Tem lá, a câmera mostra assim, uns 5, 6 judeus andando. Irmãos, é só osso. É uma imagem absurda. Pensa um homem da sua altura, Celso, só o osso. É horrível de ver. Né? Então, para mim, Ezequiel 37 está falando sobre isso. Falou, pode esses ossos voltarem à vida? Naquela época, Israel não tinha terra. Israel não era um país. Então, Deus fala para o profeta, profetiza. E quando o profeta profetiza, o que acontece? Diz que o Espírito de Deus, primeiro os ossos começam a se organizar, começa a vir tendão, pele e tudo mais, e por último, profetiza. E o Espírito de Deus é soprado e eles ganham vida. Né? Então, em 1948, o presidente da ONU, a ONU era uma organização recém-criada, e o presidente era um brasileiro, e num dia só, assinaram um papel lá e falaram, aquela terra lá, é de Israel agora, é dos judeus. E eles voltam depois de 2000 anos longe da terra de Israel, eles voltam a ser um país. Não tem nada parecido com isso na história. Então, por que eu estou falando isso? Porque esse texto aqui, tem muita gente que pega ele e desassocia completamente de Israel. Mas o próprio versículo 11 está falando que aquilo ali é sobre Israel, certo? Então, na minha opinião, o holocausto foi esse momento de terra arrasada, os ossos estavam espalhados, e Israel, né, os judeus se perguntavam, poderá ter vida depois disso? Né? E eles voltam a ser uma nação em 1948. Eu ainda acredito que eles estão naquela fase, a gente leu aqui, né, que diz que o corpo é construído, não é? Mas não tem vida. E aí fala que o Espírito profetiza, e o Espírito é soprado, e eles voltam a ter vida. Minha interpretação, tá? Eu acho que Israel está nesse período parado, assim, sabe? Está faltando aquele sopro de vida para eles voltarem a ser aquilo que Deus projetou que Israel seja. Então, beleza, dado esse contexto histórico do texto, tá? Porque a gente não pode pegar esse texto e fazer uma aplicação direta dele na nossa vida e na igreja. Isso é o que eu vou fazer agora. Mas a gente tem que entender esse contexto. Para que é esse texto? Por que ele foi escrito? Onde que ele está colocado na Bíblia? Senão a gente tira todo o sentido original dele. Mas o que acontece com Israel, essa questão dos ossos,
de estar seco, é o que acontece na minha e na sua vida. Amém? Sem o Espírito Santo, nós estamos na mesma situação. Sem vida. Acabados. Muitos irmãos na nossa congregação estão passando por lutas ferozes com a saúde, com a família. Às vezes, você olha para o lado e se encontra em situação de terra arrasada. Poderá haver vida? Poderão esses ossos voltar à vida? E nós, cada um, às vezes você está bem, tá? Tem gente passando por lutas aí, mas às vezes você está bem. Mas, irmãos, sem Deus, sem o Espírito Santo, você ainda é um osso jogado no chão. Amém? Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos. Não dá para viver de igreja sem o Espírito Santo. Não dá para viver a vida com Jesus lá na minha casa, na nossa família, sem o Espírito Santo. E para isso, aí tem uma função que não é teórica, ela é prática, que nós precisamos fazer, que está nessa palavra que Deus fala para o profeta várias vezes nesse texto. Profetiza. Amém? Profetiza. Eu preciso profetizar sobre a minha vida, assim como Davi fez ali. Eu profetizo a ação do Espírito em mim, a alegria da salvação em mim, um espírito obediente. Eu profetizo em mim um espírito obediente. Eu profetizo na sua vida um espírito obediente. Profetizar não é falar coisas boas. Às vezes a gente confunde, né? É pensamento positivo. Profetizar não é isso, tá? Isso é outra coisa, irmãos. Profetizar é declarar sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a vida dos irmãos, tudo aquilo que Deus prometeu. Eu profetizo sobre a sua vida. Poder do Espírito Santo, vida do Espírito Santo, a alegria da salvação no meio da igreja. Você precisa profetizar sobre você mesmo, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a igreja, a congregação. Eu e você temos uma responsabilidade comunitária. O Espírito Santo, uma das manifestações claras do Espírito Santo na vida de uma pessoa é que o Espírito Santo atrai a pessoa para o convívio com os irmãos. Amém? O Espírito Santo não é individualizado. O Espírito Santo trabalha em comunidade. Ele quer que eu e você estejamos integrados com outros. E nesse ambiente, uns irão profetizar sobre os outros e todos teremos a vida do Senhor, porque queremos um espírito obediente para obedecê-lo. Amém? Atos 2. Nós vamos terminar aqui. Nós temos ainda uma coisa muito importante para fazer hoje. Os irmãos conhecem esse capítulo. Versículo 1 diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, essa é a primeira manifestação de Deus depois que Jesus subiu aos céus. Amém?
Jesus deu uma ordem. O que ele falou? Olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos. E eles ficaram em oração. A congregação de Jerusalém, tá? Quando Jesus sobe aos céus, ali em Jerusalém é criada uma comunidade local, uma igreja local. Então os irmãos de Jerusalém estavam juntos, reunidos em oração, tá? Para mim isso é uma das coisas mais legais, porque é um ensino glorioso de Deus, de que nós, a nossa congregação, precisa estar reunida em oração, irmãos. Amém? Então diz que eles estavam reunidos e o Espírito Santo desceu ali. Aí aconteceram várias coisas, diz que eles começaram a falar várias línguas, e cada um ouvia no seu próprio idioma e tudo mais. Aí o apóstolo Pedro começou a pregar, correto? Os irmãos conhecem isso. E no versículo 16 ele fala assim: isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos jovens terão visão. E os vossos velhos terão sonhos. Amém? Eu não sei, né? Eu acho que entenda bem o que eu vou falar aqui, tá? Não vai falar que eu estou falando... Como é que é? Quando uma pessoa fala uma coisa que não é bíblica, é heresia, né? Mas vamos lá. O apóstolo Pedro ficou impressionado com o que ele viu ali. Não é? Quem não ficaria impressionado? Você falava em hebraico, e a pessoa ouvia ali, o cara era, sei lá, da Síria, qualquer lugar ali, ele ouvia no seu próprio idioma. E diz que depois dessa pregação, quantos creram? 3.000 creram. Foi um negócio poderoso, certo? Só que Pedro usou aqui o texto de Joel, certo? Esse versículo 17, ó, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Esse texto está lá em Joel, é o mesmo texto. Então Pedro, olha só, tem gente que, eu já vi muitas encenações sobre os discípulos, né, e parece que os discípulos eram só um bando de pescadores incultos, né? Mas não, eles eram pessoas que conheciam a palavra do Senhor, certo? Então diz, olha, isso que está acontecendo aqui é o que Joel profetizou. E Pedro estava certo, realmente. O que Joel profetizou lá era o que estava acontecendo ali. Só que é um cumprimento parcial do que Joel escreveu. Porque se você ler lá o texto em Joel, nos versículos seguintes fala assim, olha, e o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor, né? Então assim, ali em Atos 2, começou novamente uma comunhão dos que creram com o Espírito Santo, amém? E nós estamos nessa época do chamado últimos dias, né? Mas antes do dia do Senhor, ainda vai acontecer algumas coisas que não aconteceram lá, certo? O sol vai se transformar em trevas, a lua em sangue e tudo mais. O que eu estou querendo dizer? Nos últimos dias, conforme nós nos aproximamos da volta de Jesus, vai haver ainda uma ação do Espírito Santo muito mais poderosa na terra. E uma coisa interessante que que Pedro fala aqui, repetindo o que estava escrito lá em Joel, é o seguinte: vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Amém? Você quer ser um profeta?
vossos filhos e vossas filhas, ele está querendo fazer, todo mundo irá profetizar. Tem aquela música, né? Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem para ti um manancial, cujas águas nunca faltarão, cessarão, não lembro exatamente. Mas há um chamado de Deus para mim e para você, quando nos relacionamos com o Espírito Santo, e Ele está soprando vida, que nós profetizemos. Há um chamado para mim e para você, para que nós intervenhamos em situações onde há apenas ossos. Profetiza. Profetiza a vida do Senhor. Profetiza igual Davi. Davi, não sei como que Davi se sentia escrevendo aquelas coisas. Esse Salmo 51, irmãos, pega ele lá, ó, faz um negócio interessante, abre a sua Bíblia na sua casa, pega um caderno e uma caneta, escreve esse texto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aqueles ossos estavam jogados, não tinha coração ali. O Espírito Santo de Deus começou a movimentar e foi criando tecido, juntas, carne. Só Deus pode criar em você um coração puro. Mas eu preciso profetizar, eu preciso crer nessa verdade, eu preciso viver essa verdade. É impossível viver uma vida com Deus sem a ação do Espírito Santo. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Apaga as minhas transgressões. Restitui-me a alegria da sua salvação. Me dê um espírito obediente. Exercita isso na sua vida, irmão. Profetiza sobre a vida dos seus irmãos. Quando você estiver dirigindo, quando você estiver lavando uma louça, Senhor, cria na congregação um coração puro. Cria em cada um dos meus irmãos um espírito inabalável. Coloca alegria no coração da igreja, para que assim nós preguemos o Evangelho e os pecadores se convertam. O primeiro pecador que precisa se converter sou eu. Profetizando, irmãos, uns sobre os outros, o Espírito Santo de Deus, a ação do Espírito Santo em nós, é fundamental para nós irmos em frente. Amém? Não existe igreja sem Espírito Santo. Pode ter telão de LED, pode ter um monte de atividade, pode ter isso e aquilo. Se não tiver o Espírito Santo, se não tiver arrependimento dos pecados, se não tiver vida na luz, se não tiver a alegria, não tem Espírito Santo. Se não tiver coração obediente deixa aquilo que é mal de lado, aquilo que é pecado, e passa a buscar aquilo que é de Deus. Sem isso, não tem igreja. Pode chamar de qualquer outra coisa. Que Deus nos abençoe. Amém? Paulinho? Senhor, nós oramos sobre essa palavra, Deus. Cria em nós, Senhor, um coração diferente. Cria em nós, Senhor, um coração puro. Nos dê um espírito inabalável. Nós profetizamos nessa manhã um espírito inabalável, um espírito obediente, a alegria da tua salvação no meio do teu povo, Deus. Cada um dos irmãos aqui, Senhor, as nossas casas, as nossas famílias sejam cheias do Senhor. Nós profetizamos, nós cremos no Teu Espírito. O Teu Espírito é invisível, mas nós cremos nele. Cremos no Teu andar no meio da congregação, Senhor. Cremos que o Senhor é quem move o Seu povo.
Cremos que somos tocados pelo Senhor, somos influenciados pelo Senhor. E profetizamos isso, Senhor, na vida de cada um dos irmãos, Senhor, das famílias, dos adultos, dos jovens, das crianças, dos idosos. Senhor Jesus, nos dê o teu Espírito, Deus, em nome de Jesus. Amém. O pessoal da transparência aí, a transparência. 37 anos fazendo isso, irmãos. Em algum momento a gente usou a transparência. Ó, acharam a música aí. Vamos cantar, irmãos? Fica de pé aí no seu lugar. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, não me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Apaga as minhas transgressões, lava-me das minhas iniquidades, purifica-me mais alvo que a neve, ficarei. Apaga as minhas transgressões, lava-me das minhas iniquidades, purifica-me mais alvo que a neve, ficarei no início. Cria em mim, ó Deus, um puro coração. Profetiza isso. E renova em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, não me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me da alegria da tua salvação. Aleluia! Apaga as minhas transgressões, lava-me das minhas iniquidades, purifica-me mais alvo que a neve, ficarei. Apaga as minhas transgressões, lava-me das minhas iniquidades, purifica-me mais alvo que a neve, ficarei. Ficarei. Apaga as minhas transgressões, lava-me das minhas iniquidades, purifica-me mais alvo que a neve, ficarei. Aleluia, Senhor. Faz isso em nós, Deus. Precisamos do Senhor, Deus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui. Amém? Davi. Os irmãos podem se assentar. Vem cá, Celina. Você chama a ler lá, Andrés? Obrigado. Então, os irmãos têm acompanhado aí esse processo nos últimos meses, né? Onde a gente encomendou o Davi lá para o treinamento de seguidores, né? E que para isso ocorra, né?
esse treinamento, esse envio, essa jornada do Davi lá, nós precisamos do Espírito Santo. Amém? A gente não faz isso sozinho, o Davi não está fazendo isso sozinho, a família do Davi não está fazendo isso sozinho, né, Lê? O coração está na mão, né? Mas Jesus está aqui no nosso meio, o Espírito de Deus está no nosso meio, e nós realmente cremos que Ele está conosco nessa, tá? O Davi não está sozinho, viu, Davi? Deus está com você, a congregação entendeu que você deveria ir, tá? Né, os irmãos de pronto ajudaram, né? Vocês viram lá no grupo, né? Nós levantamos os recursos, mas mais do que isso, é necessário o poder de Deus, tá? E Ele vai te acompanhar, tá? Os irmãos sabem, o Davi nos últimos 2 anos aí passou por um processo médico, né? Vamos por assim, né? E a igreja acompanhou, a igreja orou, e tudo o que aconteceu, irmãos, é porque Deus tem um propósito na vida do Davi, tá? Então, vão ser 5 meses lá com os irmãos, aprendendo, ouvindo do Senhor, para que o ministério de Deus continue fluindo na sua vida, Davi. Então, nós te abençoamos para ir lá, tá? Nós guardamos sua vida no poder do Espírito Santo, e o que eu peço para a igreja é que nós estejamos em oração o tempo inteiro, amém? Porque a obra que Deus vai fazer na sua vida, Davi, é para impactar todos nós, amém? Aqueles que estão ao seu redor e aquilo que Deus ainda vai fazer na sua vida, tá? Então, queria chamar aqui, eu não gosto de chamar, a gente fala chamar só os líderes, né? Não é assim. Quem que sentir de Deus de vir aqui orar pelo Davi, pode vir, que nós vamos fazer aqui um grande bolinho aqui, tá? Vamos impor as nossas mãos sobre o Davi, vamos ungir o Davi com óleo, tá? Para que em todo tempo ele esteja acompanhado pelo Espírito de Deus, amém? Vem cá, eu sei que você quer vir, Deus está falando com você aí. No poder do Espírito Santo. Amém. Santo teu nome, Senhor. Pai Santo, nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos, porque sem o Senhor nós nada somos, Senhor. Nada podemos fazer, Senhor. Mas é na alegria do Senhor, na alegria da obra que o Senhor começou a fazer antes da fundação do mundo, nos nossos corações, em cada coração nessa congregação, Senhor. Nós não confiamos na nossa história, Senhor, mas na história do Senhor, que diz que nos amou e por causa disso entregou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, Senhor. Por isso nós queremos, Senhor, agradecer por este momento, Senhor, pela vida, Senhor, que o Senhor nos tem dado, Senhor, pela vida do Davi aqui conosco, Senhor. Nós queremos, Senhor, enviar ele, Senhor, para aquele tempo que ele vai viver ali, Senhor, para que a tua igreja, Senhor, veja, Senhor, através do Davi, a luz do Senhor a brilhar, Senhor, que ele seja naquele lugar guardado, Senhor, que o seu testemunho, Senhor, seja o testemunho do Senhor, o testemunho do Espírito Santo na sua vida, Pai. Guarda a vida do Davi, Senhor, que ele cresça ali, Senhor, que ele seja edificado ali, Senhor, e que muitos possam ver o testemunho do Senhor na sua vida, Pai. Nós abençoamos ele com a tua paz, Senhor, que naquele lugar, Senhor, a tua presença constante seja com ele, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, por isso, Senhor, porque o Senhor
Senhor está fazendo grandes coisas no nosso meio, Senhor. Grandes coisas na vida da congregação, Senhor. Para a glória do Teu nome, nós ungimos o Davi, Senhor. Nós oramos, Senhor, crendo, Senhor, que ele estará, Senhor, no melhor lugar nesse tempo de vida, Senhor, para crescer no Senhor e parecer mais semelhante a Jesus, nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Oramos, Senhor, pela vida do Arcelino, da Alexandra, seu Gersi, Dona Fátima. Guardamos essa família, Deus, em nome de Jesus. Durante esse período todo, Deus, sejam abençoados, guardados, livrados de todo mal, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. E que esse tempo do Davi nos seguidores seja bênção para toda essa família, Senhor, e para a tua congregação, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Ano que vem terá mais seguidores. Amém? Então, só que a gente não pega uma pessoa e joga lá para ela se converter, para ela mudar de vida. Mas nós queremos começar isso aqui. Amém? Nós queremos fazer esse trabalho mais forte com os jovens da igreja. Amém? Nós não queremos começar a mandar lá do nada. Amém? Não queremos jogar lá mais um, mas queremos jovens como o Davi. Amém? Aí nós vamos enviar. Amém? Obrigado, Davi. Tamo junto, viu? Tamo junto. Deus abençoe, viu? Nós vamos fazer dos velhos também. Não quero mandar asilo, não. Asilo pensados. Amém, irmãos. Uma semana abençoada para cada um de nós. Amém? No poder do Espírito de Deus.